7h16 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Programa de hoje, temos o prazer de receber aqui o prefeito de Campos, o Vladimir Garotinho. Vladimir, bom dia, seja bem-vindo. Como eu já agradeci, não custa nada agradecer de novo pela sua presença aqui no Folha no Ar, primeira edição. Bom dia. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luísio, bom dia a todos vocês que nos escutam pela Folha FM, que nos assistem também pela rede social. É sempre um prazer estar aqui para conversar com vocês, esclarecer as dúvidas e poder estar prestando conta também do nosso mandato. Bom dia, prefeito, obrigado pela presença. Prefeito, vou começar relembrando aí as duas últimas semanas. Penúltima semana foi tensa. Você começou aquela penúltima semana, no domingo você tinha 22, 25 vereadores, terminou a semana você tinha 15 vereadores, quer dizer, um racha de 10. Como é que foi e como é que você sentiu? Qual foi a sua impressão da semana retrasada? Luísio, a política ela é muito dinâmica, né? E eu costumo dizer que não há vencedores e não há vencidos, né? Existem diferenças de opinião, existem diferenças de pensamento em relação à cidade. Na última entrevista que eu dei aqui, nesse mesmo programa, eu me lembro de você ter dito que sabia de insatisfação da Câmara com o governo por conta de espaços políticos, por conta de eu estar contando moeda, né? Foi até a palavra que você usou, que eu estava raspando o tacho para poder pagar servidor, como estamos pagando servidor em dia. Essa é a nossa obrigação, esse é o nosso compromisso, pagar o servidor em dia, não salários atrasados. Então, houve um desentendimento, talvez, né, mais profundo por conta desse acirramento por ideias diferentes, por momento diferente que a administração vive do que a Câmara vive, porque a Câmara tem o 1/10 dela rigorosamente em dia. A Prefeitura precisa buscar receita o tempo inteiro para poder honrar os compromissos, e os tempos, às vezes, são diferentes, né? E, às vezes, a gente está aqui para fazer aquilo que é necessário fazer no tempo que a gente julga necessário, para que a cidade possa se recuperar e a gente ter novamente uma cidade com a economia girando, com capacidade de investimento. Infelizmente, na nossa realidade, eu estou no governo há 5 meses e alguns dias, trabalhando muito para que isso aconteça, mas alguns vereadores talvez tenham esticado um pouco a corda, eu também posso ter esticado um pouco a corda, porque eu acho que a gente precisa pensar primeiro em Campos, e aqui eu mais uma vez volto a afirmar e a pedir, né? A gente tem que lutar por Campos, mesmo com ideias diferentes, mesmo com pensamentos diferentes, que o foco seja Campos. Por isso, repito, não existe vencedores e nem vencidos, né, nessa história. Existe pessoas que precisam pensar na sua cidade, pessoas que precisam entender que o momento precisa ser de união, né? Mesmo na diferença, pode haver convergência, para que a gente possa avançar e Campos possa sair da situação que se encontra hoje. Então, eu vejo como um movimento político natural, o que não quer dizer que não possa haver reaproximação com um ou com o outro em determinado momento. Talvez a corda tenha esticado por algum problema pontual, algum problema específico, um estresse de relacionamento momentâneo. Mas, repito, eu estou aqui para buscar entendimento, né? Eu estou aqui para que a gente possa buscar o melhor caminho, e acho que o melhor caminho é o caminho da paz, né? Porque Campos precisa de paz para poder seguir em frente, porque é muito difícil. Todo mundo sabia que seria difícil, né? Sem entendimento e sem convergência, fica cada vez pior. Falou em nada impede que haja reaproximação. Ontem uma reaproximação já houve. Thiago Rangel teve lá no SESEC na reunião, não teve? Não teve só ele, não. Teve mais gente, né? A gente conversa, a gente tenta achar... Quem mais que saiu que teve na reunião? Acho que não cabe aqui, né? Não cabe aqui falar, mas... Mas não foi pública, pode falar, pô. Não, mas não é isso. Tiveram outros vereadores lá, Twin teve lá junto comigo. Mas Twin não chegou a romper. Falando dos que romperam. Thiago Rangel foi o único, né?
Então, tiveram outros vereadores lá conversando, batendo papo, a gente conversa, né? A gente não está fechado a nada e qualquer vereador que quiser ir à prefeitura falar comigo, me ligar, me mandar mensagem, sendo de oposição, não sendo, não tem problema nenhum, a gente vai conversar, a gente vai tentar dar o nosso lado da história, para que a gente possa tentar avançar, né? Tem, inclusive, a gente deve tocar nisso, a questão de algumas alterações no Código Tributário que estão vendendo uma coisa que não é, né? Desculpa eu discordar de algumas pessoas, é o meu papel, enquanto chefe do Executivo, propor as medidas que eu entendo que são necessárias, até porque não é que eu queira fazer alguma coisa. Eu estou, neste momento, em negociação com o Tribunal de Contas do Estado para tentar fazer um termo de ajustamento de gestão. E para eu conseguir esse termo de ajustamento de gestão, eu preciso demonstrar claramente ao tribunal, e isso foi uma conversa pessoal com o presidente do tribunal, que eu tive junto com a nossa procuradoria, eu fui ao Tribunal de Contas do Estado, ele me disse que a prefeitura precisa dar demonstrações de boa-fé, que está reduzindo despesa com o pessoal e aumentando capacidade de receita própria. E aí os técnicos da prefeitura começaram a elaborar o que era possível, né? E nem tudo aquilo que eles elaboraram como possível, eu encaminhei à Câmara, porque eu entendo que não é o momento de fazer cortes profundos, até por conta da pandemia. Havia, sim, pela equipe técnica, alguns cortes mais profundos ainda na questão de pessoal, mas eu entendi que não era o momento nem de encaminhar à Câmara, né? Porque não era justo, né, nesse primeiro momento, com diversos servidores, principalmente da área da saúde, que vivem essa pandemia cruel, que está ceifando muitas vidas e que eles estão efetivamente na linha de frente. Não era justo que eu encaminhasse aquilo à Câmara, então eu não encaminhei, né? Teve aí uma informação um pouco truncada sobre o que foi me apresentado para aquilo que efetivamente eu iria enviar à Câmara, né? E aí foi talvez aí que tenha sido o ponto nevrálgico da discussão, né? Naquele período que foi divulgado o pacote de maldades, que quem olhou e quem viu não tinha ali pacote de maldades do que eu enviei, né? De fato, não tinha pacote de maldades contra servidor ali, um pequeno ajuste na questão do Vale Alimentação, porque o Vale Alimentação ele tem um caráter social para aquelas pessoas que têm um menor salário, ele estava sendo pago a pessoas que, com a sua gratificação bruta, né, quando você soma auxílios, quando você soma insalubridade, gratificações, o salário daquela pessoa às vezes era um pouco mais alto e ela também estava ganhando o Vale Alimentação. Foi um ajuste, porque eu precisava e preciso demonstrar ao tribunal diminuição de receita com o pessoal, então foi diminuição de despesa, né? Isso, redução de despesa com o pessoal, né? E aí, na questão do aumento de receita própria, foi também encaminhado pela equipe técnica uma infinidade de opções, né? E eu falei, olha, tem coisa que é possível de a gente tentar, tem coisa que não é possível, né, a gente tentar. Então, dentro daquilo que eu e a nossa equipe considerou possível, a gente encaminhou, né, para a Câmara. Talvez houve uma falha na comunicação, né, porque a gente encaminhou muito realmente depressa, porque eu tenho prazo para apresentar o termo de ajustamento de gestão e o meu prazo é na semana que vem. Preciso protocolar o termo de ajustamento com o tribunal na semana que vem. O pedido, não quer dizer que eu vou conseguir, mas é um pedido ao tribunal e eu preciso aprovar ou não. Se não for aprovado, eu repito, não existe vencedores e vencidos. É uma pena se nada for aprovado, porque eu chamei a sociedade civil, a gente teve uma conversa na terça-feira no auditório do SESEC, eu apresentei para eles e aí, para minha surpresa, eles não conheciam as mudanças, eles conheciam de ouvir falar, eles não conheciam a fundo os números. Eu falei, olha, estão vendendo para vocês uma coisa que não é. Peguei os números, peguei tabela por tabela e apresentei a eles, olha, isso aqui está aumentando de tanto para tanto, de tanto para tanto. Fui fazendo 1 a 1, né, batendo 1 a 1. Porque quando a gente fala percentual, Aloysio, né, parece que é coisa demais, né? Quando a gente vai para a tribuna da Câmara, alguns vereadores
de oposição ali, cumprindo o papel deles de oposição para tentar ganhar no discurso, e falam percentual, parece que é coisa absurda, que é coisa abusiva. Não, tem coisa ali que não é. É porque quando você fala em percentual, está aumentando em 30% determinado tributo. Às vezes está saindo de R$5 para R$7,50. Aí está dizendo que é 30%. Não é. Tem coisas que é questão que não é, né? Inclusive, parece que ontem as tabelas circularam aí por grupos de WhatsApp, eles teriam dado um print nas tabelas encaminhadas. E eu disse a eles, olha, eu preciso apresentar alguma coisa ao tribunal. Me deem sugestão do que vocês querem que tire ou do que vocês querem que mudem. Vamos dialogar, vamos conversar, a gente está aqui para isso. E para minha surpresa, né, ontem eles me deram uma resposta, a reunião tinha sido na terça-feira, resposta que não tem diálogo, que eles não aceitam nada. Eu falei, olha, nós estamos então diante de um impasse, né? Eu preciso, e aí é a prefeitura, não é Vladimir que precisa, a prefeitura de Campos precisa negociar com o Tribunal de Contas, e para negociar com o Tribunal de Contas eu preciso dar as demonstrações que eles pedem, e eu acho que a questão política está falando mais alto nesse momento do que a própria cidade, porque os ajustes que estão ali propostos, e eu repito, eu disse que eu posso tirar alguma coisa, eu disse que eu posso reduzir alguma coisa, não tem problema, desde que eu demonstre ao tribunal que a gente está fazendo alguma coisa, mas para minha surpresa ontem a resposta foi que não aceitam nada, né? E então a gente está diante de um impasse. E o que se faz diante de um impasse, né? Eu ontem reuni com um grupo de vereadores, novamente reuni com o presidente da casa, falei, olha, é uma decisão enquanto cidade, né? Não é uma decisão somente do prefeito. Se não fizermos o termo de ajustamento com o Tribunal de Contas, se eu não conseguir fazer devido a isso, pode ser que eu também consiga, né? Nós estamos numa negociação com o Tribunal de Contas. Se a gente não conseguir que essa negociação seja vitoriosa para Campos, pode correr o risco de ficarmos novamente sem pagar salário. É isso que o setor produtivo quer? É isso que o setor produtivo precisa? Eu acho que não, acho que é muito pior. O Campos tem uma economia que todos sabem, sempre foi assim, nunca foi diferente, e a prefeitura tem um papel preponderante no comércio, na economia local. A folha de pagamento hoje é cerca de 82 milhões de reais por mês. É a folha de pagamento total da prefeitura entre servidores, comissionados, contratados, então, 82 milhões por mês. Se a gente não consegue aprovar o termo e, por algum motivo, a gente daqui a pouco não consegue pagar salário, o que vai ser pior? Então, assim, é uma coisa a se pensar, é um impasse enquanto cidade, e de forma bem objetiva. Eu preciso aprovar o termo de ajustamento. Então, com certeza, muitos deles estão nos ouvindo agora, fazer esse apelo, né? Enquanto gestor do município nesse momento, é importante que a cidade aprove o termo de ajustamento com o Tribunal de Contas, alguma coisa precisa ser feita, né? Se não todas as opções que a gente mandou, que a gente já considera que não são as mais duras, que foram me apresentadas pela equipe técnica, mas que a gente retire alguma coisa, que a gente negocie alguma coisa, é possível, desde que eu apresente alguma coisa ao tribunal. Então, Aloysio, eu tenho que tomar essa decisão até semana que vem, e aí se vai ter voto para aprovar, se não vai ter voto para aprovar, aí já é uma questão que não cabe somente ao prefeito. Eu não sou um ditador, eu sou o prefeito. O legislativo, ele tem a prerrogativa dele de aprovar ou não. Mas eu deixei claro para os vereadores que dialogaram comigo, olha, é uma decisão de cidade. Vamos aprovar? Não vamos aprovar? Vamos conseguir fazer o termo com o tribunal? Não vamos conseguir fazer o termo com o tribunal? Então, assim, enquanto gestor, eu digo, a prefeitura precisa aprovar. Se não aprovar, é uma decisão enquanto cidade, né? Se fosse fácil, Luiz, qualquer um teria resolvido o problema. Rafael ficou 4 anos e não conseguiu resolver o problema da cidade, muito pelo contrário, na minha opinião e na opinião da maioria dos campistas, tanto que ele não foi reeleito, nem para o segundo turno foi, ele não conseguiu. Então nós estamos tentando arrumar maneiras, mecanismos, né? Mas neste caso está na mão da Câmara de Vereadores. Estou encaminhando para a Câmara, vou ainda decidir o que vou encaminhar dentro daquilo que já havia sido encaminhado. Eu posso sim mudar uma coisa ou outra para tentar ainda melhorar um pouco mais, vamos dizer assim, para que não seja tão pesado
como eles estão dizendo que é, e repito, existem coisas ali que podem estarem achando pesada. Eu sinceramente acho que não está da maneira que estão colocando, mas pode ter sim dado uma taxa ou outra que esteja em desacordo, e a gente pode reduzir, pode tirar, não tem problema nenhum, mas neste caso o futuro está na mão da Câmara. Eu vou encaminhar do jeito que está, ou tirando uma coisa, colocando outra. Encaminhar eu vou. Se vai aprovar ou não vai aprovar, é uma decisão da Câmara, né? Então, enquanto cidade, eu repito, a cidade precisa que seja aprovado o termo com o tribunal. Então, a decisão, neste caso, fica na mão da Câmara. Vamos lá. Você teve uma sessão só de terça, de quarta, acabou não havendo, porque tirou de pauta porque sabia que ia perder o código. Mas na terça-feira você teve... Na verdade, Luiz, eu tirei de pauta, não era só porque achei que ia perder, não, é porque como houve, por parte da sociedade, né, por parte dos vereadores de oposição, um discurso que não condizia com a verdade do que estava escrito ali, eu chamei a sociedade civil para mostrar, olha, não é isso que estão dizendo que é. Vamos aqui bater uma por uma. O que tiver de discordância, a gente tira. Foi quando a própria sociedade civil, me pediu 2 dias. Olha, nos deem 2 dias para conhecer. Depois do código ter ficado, né, depois desse projeto ter ficado 15 dias na Câmara, quando os representantes da sociedade estiveram comigo, eles sequer sabiam os números. Então, assim, está havendo uma disputa política, né, entre quem hoje está na oposição e o governo, que está acabando por deixar a discussão e o debate ainda mais acirrado desnecessariamente. Repito, aqui é pelo bem da cidade. Eu não estou querendo aumentar nada ou fazer nada para atrapalhar ninguém, muito pelo contrário. A economia está reagindo, Luiz. A gente tem os números da Secretaria de Fazenda. Campos já emitiu até hoje 200 milhões a mais de notas fiscais de serviço do que no mesmo período do ano passado. A cidade está reagindo, o comércio está reagindo, os serviços estão reagindo. Ninguém aqui é louco de querer sair aumentando nada para travar a economia da cidade. Muito pelo contrário. Mas se algum ajuste não for feito para eu mostrar para o tribunal que a gente está ajustando o equilíbrio fiscal da cidade, eu posso não aprovar o termo de ajustamento. É só isso. Então, quando a sociedade civil esteve comigo na terça e me pediu 2 dias, eu dei os 2 dias. Olha, tudo bem, aqui estão as tabelas que vocês não têm. Está aqui. Então, em 2 dias, me faça uma contraproposta. Infelizmente, a contraproposta que chegou ontem é assim, é nada, não aceitamos nada, nem conversar. Então, é isso. Eu tirei de pauta para conversar. Eu vou ter que reencaminhar, repito. E aí, repito aqui, não tenho problema em, vou perder uma votação, vou perder 2 votações. Isso não é demonstração de força, Luiz, nem de governo e nem de Câmara, desculpa. Tem algumas pessoas que estão encarando assim. É uma demonstração, vamos derrotar o governo. Eu sinceramente, não vejo isso. Eu não sou inimigo Tem gente que está vendo assim mesmo. Eu não sou inimigo das entidades, eu não sou inimigo da Câmara, não sou inimigo de vereador nenhum. Só repito, enquanto gestor, eu estou buscando saídas, né? Eu fui eleito para buscar saídas, né, para a cidade. Esse primeiro ano é um ano de ajuste, realmente. Eu até li uma entrevista de um economista, né, o Ranulfo Vidigal, dizendo que enxerga Campos saindo do atoleiro, né? Foi a entrevista que ele deu. Porque nós estamos tomando medidas, porque nós estamos buscando caminhos. A economia está reagindo. A máquina hoje gasta menos do que arrecada. A máquina hoje, se tudo continuar correndo como esperamos que corra, é possível até que Campos tenha superávit, pagando 15 folhas em 12 meses. Eu disse isso durante a campanha, acho que você até riu de mim. Pô, você não está sendo muito otimista que Campos vai ter superávit? Eu lembro de ter te dito isso. Mas é possível. Agora, a gente precisa ajustar a cidade, né? Então, assim, desculpa, quem está achando que vai ser uma derrota para o governo, não é uma derrota para o governo. Eu acho que é ruim para a cidade não aprovar o termo de ajustamento de gestão. Mas agora fica na consciência daqueles que, desculpa, tem gente querendo mais tumultuar e vamos dizer assim, querer criar um clima de que vamos derrotar o governo, o que não é, para mim, desculpa, isso não é derrotar o governo, é atrapalhar
atrapalhar, na verdade, aquilo que pode ser feito pela cidade. Olha só, eu acabei que eu não completei minha pergunta. Você respondeu no meio, não terminei ela. Só para recapitular para o ouvinte. Terça-feira, pacote de projetos, eram 13 projetos, foram 12 aprovados, 3 deles com corte a benefício do servidor. Na quarta-feira da semana retrasada, que é a semana passada do feriado Corpus Christi, quarta-feira seria o Código Tributário. Você tinha os 14 votos com que foram aprovados, maioria mínima, né? Maioria simples, que foram aprovados os 12 projetos, 3 deles falaram que no Código não votariam. Quais sejam? Bruno Viana, Rafael Twin e Fred Machado. E Fred falou essa semana aqui no programa, aqui, comigo, Cláudio Nogueira, que ele vota com as classes do setor produtivo, né? Ele falou isso aqui e eu conversei ontem com o Bruno Viana e Twin, falaram a mesma coisa. O que as entidades de classe produtiva, do setor produtivo decidirem, eles vão votar assim. Então, você passa a ter, de 14, passa a ter 11, não tem maioria. Conseguiu o Thiago Rangel, 12, falta 1. Para o ouvinte entender, essa é a dinâmica do processo. Agora, falei aqui com você no início do programa, uma informação de fonte muito segura, que independente do resultado na Câmara, o código não passa por motivo jurídico. Muito segura a fonte. Não passa por motivo jurídico? Por motivo jurídico, questionamento jurídico. Enfim, Luiz, eu tô com parecer da Procuradoria, enfim, do município, e repito, não existem vencidos ou vencedores. Isso não é uma disputa entre governo e legislativo, isso não é uma disputa entre governo e setor produtivo, é uma necessidade do município, para que o município possa equilibrar as suas contas, aprovando o termo de ajustamento com o tribunal, para que o município possa ter de novo capacidade de investimento, para que o município possa ter de novo a segurança de que vai pagar os seus funcionários em dia durante os 4 anos do nosso governo. Não existe vitoriosos e perdedores nisso, não existe. Eu vou encaminhar a Câmara. Se a Câmara vai aprovar ou não vai aprovar, eu vou fazer o meu papel. Quem está nos escutando pode ter certeza disso. Eu não vou me furtar ao meu papel, mas eu vou deixar registrado. Vou enviar à Câmara que, olha, o prefeito do município tentou aprovar um termo de ajustamento com o tribunal, encaminhou para a Câmara alguns ajustes, né? Olha, se a Câmara aprovou ajuste contra servidor, não quer aprovar aumento de TBI de 2% para 3%, que afeta uma parcela mínima. Desculpa, Luiz. Quem mais é afetado não é o setor imobiliário, como estão querendo dizer que não é o setor da construção, é quem vive fazendo intermediação de imóveis, compra e venda. Isso não é desaquecer a economia, isso não é prejudicar setor A, B ou C, isso é uma necessidade do município que vai mostrar ao tribunal que está, de maneira efetiva, tentando ajudar na sua receita própria. Não tem, repito, não existe vencidos e vencedores nessa história, mas eu vou deixar registrado. Olha, povo de Campos, eu tentei. Eu estou negociando com o tribunal um termo de ajustamento, que o tribunal me pediu isso. Infelizmente, eu mandei para a Câmara e a Câmara não aprovou, ponto. Não existe vencidos e vencedores. Eu vou tentar outras formas. Eu também não vou... o prefeito não conseguiu isso, não conseguiu aquilo, a cidade não tem mais jeito. Não, eu vou tentar outras maneiras, como a gente está tentando, né? Então, mas essa é uma maneira real, concreta. E eu estou na dependência de aprovar ou não para encaminhar para o tribunal. E quando eu for encaminhar ao tribunal, nos considerandos, né, do pedido do termo de ajustamento, eu vou colocar lá as medidas que eu consegui tomar. E esse será um dos considerandos ou não. Mas, repito, existem vencedores e perdedores. Aqui ninguém está querendo brigar com ninguém, aqui ninguém está querendo fechar a porta de diálogo com ninguém, muito pelo contrário. Só que quando a gente está numa negociação, a gente precisa negociar, a gente não pode fechar a porta, né? Inclusive,
uma das pessoas que participou da reunião na terça-feira, na prefeitura, o professor Paulo Clébio, ele me disse na frente de todos assim, as coisas podem ser tomadas à revelia. Eu falei, olha, mas nada está sendo tomado à revelia, eu estou aqui dando a oportunidade da gente debater, tirar uma coisa, incluir outra, mas, infelizmente, a resposta deles foi não queremos conversar sobre nada, não aceitamos nada. Então, a gente... Eles acham que tem os votos para reprovar o código. Assim. Tudo bem, Luiz. Eu repito, eles acham. Isso não é uma briga. Não estou falando que eles vão ter, não, tá? Mas eles acham isso. Mas isso, e repito, eu não vou deixar de cumprir o meu papel enquanto chefe do executivo de tentar achar caminhos. E repito, não é briga. É uma opção. Né? A cidade, e aí, repito, na minha maneira de entender, erradamente, está com pequenos ajustes que estão sendo feitos. E repito, tem uma coisa ou outra que está incomodando. Vamos tirar, vamos rever essa uma coisa ou outra. Agora, não pode ser tudo. Eles, inclusive, Luiz, se você me desculpa falar, a Firjan encaminhou um documento, queria pedir aqui toda a ressalva do mundo para discordar do documento da Firjan, em que eles alegam que eu estou criando uma taxa de fiscalização ambiental que vai haver bitributação. Não é verdade. Não é verdade, muito pelo contrário. O fato de a gente não ter no nosso Código Tributário essa taxa de fiscalização constando no nosso Código Tributário nos impede de receber uma cota parte daquilo que o IBAMA recebe. A prefeitura, sem aumentar tributo nenhum, vai ter a cota parte dela de 30%, vai aumentar a nossa arrecadação. Não tem bitributação alguma. Ele vai deixar de pagar ao IBAMA para pagar 30% ao município. Quando ele for pagar ao IBAMA, ele descontar esses 30% que ele já pagou ao município. Então está havendo questões de interpretação ou de discurso político. Não estou dizendo que é o caso da Firjan, mas é o caso da oposição vendendo discurso político que, em alguns casos, não existe. Né? Então a gente lamenta isso, mas enquanto gestor eu vou encaminhar. E aí vai estar na mão dos vereadores, vai estar na mão da Câmara a decisão de aprovar ou não. Mas, repito, isso não é uma derrota do governo para a Câmara, uma derrota do governo para as entidades, não. É uma opção que o município fez, que precisa fazer e vai ser encaminhada. Se acharem que é bom, que é necessário, eu acho que é necessário que seja feito, mas entendo também se a maioria achar que não. Admitamos, são 7h43, estamos passando até do horário do final do bloco. Eu tenho que falar ainda das contas da sua mãe. Só para lembrar o ouvinte, as contas da sua mãe tiveram parecer pela reprovação pelo Tribunal de Contas do Estado, do último ano dela, do governo 2016, foram reprovadas, inclusive com o Fred Machado, como relator, em 2018, e na segunda sessão ordinária da nova Câmara, em fevereiro, aquela reprovação foi anulada, alegando o cessamento do direito de defesa. Né? E estão as contas anuladas e demandam nova votação. Como para você ir contra um parecer do TCE, você precisa de 2/3, aquela maioria simples, que seriam 13 vereadores, para aprovar as contas de sua mãe, elas passam a ser 17, o que torna, por óbvio, mais difícil. Como é que está isso? Como é que você vê? Como é que isso positivamente ou negativamente parece ter sido na aprovação do pacote? Aloysio, a questão da anulação da votação que reprovou as contas é uma questão até de jurídica, né, e de se fazer justiça. Ela efetivamente não havia sido intimada para a defesa no tempo hábil, naquela sessão que foi reprovada as contas dela. Existe um parecer da Procuradoria, de um procurador de carreira da Câmara, informando isso, que o rito daquela sessão foi um rito atropelado, então a sessão foi anulada. E agora sim ela vai ter a possibilidade de defesa, de alegações finais, e até, se for da vontade dela, ela ir à Câmara fazer a defesa oral, né, na tribuna. Mas como isso está suspenso, né, o prazo está suspenso, porque ela não protocolou as alegações finais ainda, isso não tem prazo definido.
É uma questão interna na Câmara, obviamente mexe, porque nós não estamos falando da conta de uma ex-prefeita apenas, estamos falando da conta da ex-prefeita que é mãe do atual prefeito, a gente tem uma relação familiar envolvida nisso, mas eu prefiro deixar isso para um outro momento, até porque não vai ser votado agora isso, né? Tem um rito a seguir, esse rito está suspenso, repito, né? Porque ela não protocolou as alegações finais dela ainda, e mediante as alegações finais de defesa, é que a gente vai poder dizer ou não, porque o parecer que já foi aprovado pela Comissão de Orçamento da Câmara, por 2 votos a 1, né, pela aprovação das contas, mostra claramente, eu li o parecer, que tudo aquilo que o tribunal aponta são basicamente questões contábeis, né, questões contábeis e questões sanáveis, inclusive porque o governo de Rafael não informou ao tribunal todas as informações que seriam necessárias para fechar o ano fiscal, né, dela. Então, faltou informação, o tribunal, por questões contábeis, acabou não aprovando as contas do último ano dela, e ela teve as contas dos outros anos todas aprovadas. Então, eu vou deixar isso para o momento certo, né? A gente está com parecer favorável da Comissão de Orçamento, mas os prazos ainda estão suspensos. Pedro, 7h47. Vamos lá, não quero atrasar também aqui, mas se você me permite, Aloysio. Vontade. Obrigado. E, Vladimir, só uma questão. Durante a sua fala, você colocou um ponto muito, muito complicado, que e você sabe bem disso, o atraso do salário. Em que momento, né, caso esse projeto seu não seja aprovado, não seja... né, nem refeito, conforme você falou, em que momento o município pode se deparar com essa situação de ter que atrasar o salário dos servidores? Se Deus quiser, durante o meu mandato, não faremos isso, né? Se eu precisar, eu já disse isso aos servidores, não fazer mais nada, mas pagar salário em dias, assim eu farei. Só que eu não quero ser esse prefeito, de que vai só pagar salário e não vai fazer nada pela cidade, né? Mas o salário, eu acho que é uma coisa sagrada. As pessoas que trabalham precisam ter o seu salário. Até porque a economia, se depender de mim, se depender do meu governo, eu não faço nada, mas pago salário. Mas isso é o que a cidade quer? Não fazer nada? Ficar com a cidade esburacada, ficar com a cidade sem estrada vicinal, ficar com a cidade sem obra de infraestrutura, ficar com a cidade sem investimento público? Eu acho que não é isso que a cidade precisa, né? Mas se for necessário, eu vou somente pagar salário. Mas aí também nós vamos ter um governo 4 anos somente pagando salário e buscando outras alternativas, né? Mas não é o que a gente quer. Mas o salário, para mim, é uma coisa sagrada. A pessoa trabalhou, ela tem que receber. Tanto que eu estou pagando os salários do ano corrente em dia, paguei o de dezembro, que Rafael não conseguiu pagar, ainda estou pagando o 13º atrasado dele. Né? Para mim, salário é uma coisa que tem que ser paga, não tem muita discussão. Né? O salário precisa ser pago. Só que o município de Campos vem sendo informado desde 2017, no voto do Tribunal de Contas, de que a partir de 2021, janeiro de 2021, não poderia usar mais nenhuma conta royalty. Temos 5 tipos de conta royalty, né? São contas onde a gente recebe o dinheiro dos royalties. O município está sendo informado desde 2017, ou seja, desde o primeiro ano de gestão de Rafael, de que a partir de janeiro de 2021 não poderia mais usar nenhum centavo de conta royalty para pagamento de funcionário, de servidor. E que ele precisava tomar medidas para se adequar a essa realidade. Ele não tomou medida alguma, muito pelo contrário, a folha cresceu, a ponto de no último ano agora, 2020, que foi o último ano de Rafael, ele extrapolar o limite com folha, ele ultrapassou 54%, o que é o limite máximo, porque o limite ideal da folha é 46%. Esse é o limite ideal da folha. A partir daí você vai sendo alertado que está passando o limite prudencial, e tem um limite máximo que você não pode passar, que é 54%. Ele passou dos 54%, ou seja, ele não tomou medida nenhuma. O tribunal vinha alertando e ele não tomou medida nenhuma.
Então eu estou tentando um termo de ajustamento de gestão com o tribunal. Agora, se não for aprovado as mudanças, repito, não é o que estão vendendo para as pessoas. Se não for aprovado algumas alterações para eu demonstrar ao tribunal uma melhor capacidade de arrecadação de receita própria, eu posso não conseguir aprovar. E o que nós podemos viver em Campos? Podemos viver atraso de salário novamente? Eu vou trabalhar para que não aconteça isso de forma alguma. Mas você sabe, Aloysio, eu tenho hoje a gente tem os números, né? Porque hoje a gente está dentro do governo. Uma coisa é quando você fala de fora, quando você ouve informação de fora. Hoje a folha está em 82 milhões. 82 milhões. Os dados que nós temos do último ano de Rafael, a folha chegou a 96 milhões. 96 milhões de reais. Com uma arrecadação média de 115, 118. Ele teria que viver para pagar a folha, somente. Né? Não é isso que eu quero. Por isso que muitas vezes você diz, você está esticando a corda com a Câmara, eles estão reclamando questão de espaço, nós vamos voltar a viver o que nós vivemos em Campos. Uma folha inchada, que é impossível de ser paga. Se ela é impossível de ser paga, em algum momento ela vai ser atrasada, porque se é impossível de ser paga, em algum momento você vai ter que atrasar ela. Foi o que aconteceu com o Rafael. Atrasou o salário dos RPAs em 6 meses, às vezes 8 meses, atrasou o salário de servidor, atrasava salário até de DAS, porque a folha estava absolutamente inchada. Chegou a 96 milhões a folha. 96 milhões. Como é que paga isso? É impossível pagar com a arrecadação que Campos tem. Então, eu não vou correr esse risco, sabe, Luiz? Eu prefiro o caminho, vamos dizer assim, politicamente talvez mais difícil, que é de ter uma folha mais enxuta, para que a cidade possa ter o seu equilíbrio fiscal e a sua capacidade de investimento retomada, do que fazer loucura. O caminho politicamente é o mais difícil, mas não é possível fazer diferente disso. Eu ainda estou tentando, Luiz, reduzir ainda mais a folha de 82, eu estou tentando reduzir ela. E agora, com a abertura gradual das escolas, a folha vai aumentar. É normal que a folha aumente, porque você vai ter que contratar funcionário para porteiro, para vigia, para serviços gerais, enfim. A folha vai aumentar agora um pouco, né? Mas eu estou tentando também outras maneiras de reduzi-la, né? Então, assim, é uma escolha que a cidade precisa fazer. Acabou a época do cabide de emprego na prefeitura. A gente tem que fazer a cidade ter capacidade de investimento, tem que fazer a economia girar para que a cidade gere emprego. É isso que a gente vai fazer. É isso que a gente está buscando fazer. Vamos lá. Bom, são 7h54. A gente faz uma pausa rápida aqui no Folha no Ar, primeira edição, o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional. Voltamos em instantes. Você continue ligado aqui na Folha FM.